A paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes da Rádio Souzinha FM Web em Tianguá. Quem está falando aqui é o seu irmão e servo, o pastor Leonardo Correia, da Igreja Missões Urbanas Sal da Terra, em Fortaleza. Igreja presidida pelo pastor Robson Braz e pela pastora Catiane Braz. E eu gostaria de, nessa ocasião, convidar você para juntos nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Você tem a oportunidade, juntamente conosco, de ir ali no livro de João, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, que eu marquei um trecho importante para nós meditarmos na palavra do Senhor. Jesus, ressuscitado, pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? Nesse trecho entre o 15 e o 17, você que é leitor da palavra do Senhor, sabe que Jesus, lá no Mar da Galileia, encontra-se com Pedro. E eu não vou falar de Pedro, apesar da história da conversão e do direcionamento e da instituição de Pedro como líder da igreja é uma coisa maravilhosa, desde a sua queda até a sua restauração, é uma coisa maravilhosa de se falar. Mas, nesse momento, eu quero convidar você para refletir comigo de como deve ser o nosso amor a Cristo. Você vê que Jesus pergunta: tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes. Então, como deve ser esse amor a Cristo? Separei alguns pontos aqui e gostaria que você partilhasse comigo nessa reflexão sobre como deve ser o amor do cristão para com Cristo. Como é o seu amor para com Cristo? Nós sabemos que o amor dele por todos é igual. Não existe ninguém que Deus ame mais um ao outro. Ele amou todos por igual quando ele enviou o seu Filho amado para morrer por todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso fala do amor incondicional, do amor de Cristo sobre todas as pessoas que são iguais. Agora, o questionamento é: como é que deve ser o amor, como é que deve ser o amor do cristão com relação a Cristo? Primeiro, nós devemos entender que o amor do cristão para com Cristo, ele deve ser um amor adorador. Anote aí para você aprender, tá certo? O amor do cristão para com Cristo deve ser um amor adorador. Lucas capítulo 7, verso 47. Ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Esse texto refere-se à mulher na casa de Simão lá, na hora que ele está com aquele banquete e entra a pecadora e unge os pés de Jesus. Jesus entra na casa de Simão, você conhece a história muito bem, e ele nem lava os pés, nem unge a cabeça e nem dá o beijo como ósculo santo, que era a tradição judaica de receber um hóspede querido. Lavava-se os pés, derramava-se óleo sobre a cabeça e dava um beijo no rosto, como chamado ósculo santo, que era o símbolo da comunhão, para que a pessoa pudesse ser recebida na sua casa. E Simão não fez nada disso. E quando entra essa mulher e faz aquilo que muitos não aceitaram, acharam um exagero, derramar um azeite puro nardo, alguém avalia na faixa de cerca de 300 denários, e derrama nos pés de Cristo, e enxuga com os cabelos e lava com as lágrimas, né? Mostra verdadeiramente um coração adorador, um amor adorador, um amor de gratidão. E esse deve ser o amor, o primeiro ponto, a primeira característica do nosso amor para com Cristo, um amor de adorador. Eu não me importo com o que as pessoas vão falar, eu não me importo com o que as pessoas vão falar, vão pensar no meu modo de adorar.
Tem gente que acha ruim quando eu dou um grito, glória a Deus. Tem gente que acha ruim porque eu passo muito tempo de joelho. Tem gente que acha ruim porque eu oro de olho fechado. Tem gente que acha ruim porque eu oro de olho aberto. Tem gente que acha ruim porque eu bato palma. Tem gente que acha ruim porque eu não bato palma. Tem gente que acha ruim porque eu corro. Tem gente que acha ruim porque eu não corro. Pare, eu não estou preocupado com o que você pensa do meu modo de adorar. O coração do adorador, diz a canção, o coração do adorador já amanhece adorando. Né? Diz a cantora Shirley Cavalhais, o adorador já amanhece adorando, ele quer adorar, porque ele tem motivos para agradecer. Essa mulher sabe de onde saiu, e eu digo para você, você tem motivo para ter um coração adorador, um amor adorador, você sabe de onde você saiu, você sabe, você lembra que não era nem para a gente estar aqui, né? A gente não era nem para estar aqui, e o Senhor nos amou. No seu amor maravilhoso, a sua graça nos alcançou, e por isso que o primeiro ponto que eu coloco aqui, que o nosso amor deve ser um amor adorador. O amor adorador não está preocupado com comentários alheios, ele apenas ama a Deus de todo o seu coração. Segundo ponto que nós queremos colocar de como deve ser o amor do cristão com relação a Cristo, né, é que deve ser um amor companheiro. Lá em João capítulo 11, verso 16, diz assim: então disse Tomé, chamado também de Dídimo, né, aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Então você deve amar a Cristo, né, até, se for necessário, morrer. A gente vê nessa situação aqui, Jesus acaba de receber o recado de que Lázaro está doente e Jesus diz que vai voltar para lá. E vem cá, e o povo estava querendo acabar de matar ele, apedrejar ele, e nós vamos voltar lá para morrer com ele. Eu disse assim, vamos, se ele vai, nós vamos voltar. Porque não temos nada, né, nada da vida preciosa, nós vamos voltar para onde ele foi, eu vou. É o amor companheiro. Ei, Jesus, eu estarei contigo, vai, eu vou com o Senhor. Um discípulo uma vez disse para Jesus, Senhor, eu irei contigo aonde tu fores, e tudo que tu fizeres eu farei. E Jesus disse assim, realmente, tu estarás comigo em todos os lugares, mas o cálice que eu vou beber, tu não pode beber. E eu digo, né, irmão, que a gente aqui, os cristãos hoje, não passamos nada do que os discípulos passaram para mostrar companheirismo a Cristo. E a igreja, ar-condicionado, cadeira acolchoada, isso é muito mole, né? Eles voltaram para Betânia, para a aldeia de Lázaro, e umas semanas atrás, dias atrás, a negada tinha acabado de tentar apedrejá-lo, ele foi expulso de lá, e agora ele está voltando para o canto. Para o local onde ele foi ameaçado de morte. Ele está voltando para o local onde foi ameaçado de morte para gerar vida. E os discípulos dizem assim, se ele vai, nós vamos também. O companheiro não larga a mão, ninguém larga a mão de ninguém. Então, que o nosso amor seja um amor companheiro. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorri ao caro Jesus. Aleluia. Então, que o nosso amor diante de Cristo seja um amor companheiro, né? Na caminhada. Não abandone a Cristo. Não abandone a caminhada. Mostre seu amor através das ações. Não retroceda. Permaneça, mesmo com as lutas, mesmo com a dificuldade, mesmo com tudo que aconteça. Venha e permaneça ao lado de Cristo. E Ele não decepciona, Ele não abandona. Se Ele não me abandona, eu não vou abandonar Ele. Tá bom? Outro ponto que nós podemos levar aqui sobre como deve ser o nosso amor a Cristo, é que um amor liberto do materialismo. Esse assunto é interessante. O texto diz assim, então Maria tomou uma libra de nardo puro, de perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus. Aí nós estamos no 11:3
da questão lá na casa, né? Na questão da casa que Jesus estava na casa de Simão e ela entrou, já falei no início, ela entrou com o coração de um amor adorador e também agora ela mostra um amor liberto, né? Liberto do materialismo. Ela não se preocupou quanto era a oferta que ela estava dando. Ela não olhou para as notas mínimas para poder ofertar. Ela deu tudo que ela podia dar de melhor. E falando sobre isso, às vezes a gente fica falando assim, né? Cara, se eu fosse fazer um tratamento de câncer e gastar dinheiro, quanto eu não iria gastar? E Deus curou você de graça, né? E quanto tempo você estava desempregado, as contas se acumulando, né? E muitos fizeram o voto dizendo que se Deus abrisse porta de emprego, iria ser dizimista na casa do Senhor. E depois que começaram a trabalhar, não tem tempo nem de assistir o culto, porque agora está muito ocupado, não está tendo tempo. Quantos tinham a empresa fracassada, falida, e Deus usou vasos, a igreja orou, Jesus, pelo seu amor, restaurou a empresa, restaurou tudo. E ele agora, a empresa tomou o tempo, ele não tem tempo de amar a presença do Senhor, ele não tem tempo de orar mais, de se comunicar mais com os irmãos, de estar na comunhão da igreja. O amor dele foi vencido pelo materialismo. Mas como nós devemos mostrar o nosso amor liberto, um amor liberto do materialismo. Paulo, eu gosto muito quando Paulo fala que aquele que tem bens viva como quem não tem. Sabe o que é viver como quem não tem? Eu estou aqui, sou mordomo. Mordomo é aquela pessoa que administra aquilo que não é dos outros. Quando a gente é novo convertido, que passa pela sala do discipulado, a gente aprende sobre mordomia cristã. Nada do que eu tenho é meu, nada do que eu possuo é meu, tudo é de Deus. O meu tempo é de Deus, minha saúde é de Deus, minhas finanças são de Deus. Eu estou apenas administrando. Mas muitas pessoas, né, quando chegam no patamar, né, financeiro, né, de regalia, esquecem, né, e são traídos pelo materialismo, e seu amor a Cristo é substituído pelo materialismo. Estão muitas vezes até dentro da igreja, mas o seu coração está voltado já ao materialismo. Por isso que Jesus disse que é muito difícil a pessoa que tem riqueza adorar a Deus em espírito e verdade. Ele diz assim, ninguém pode adorar a dois senhores, ninguém pode amar a Deus e a Mamon, né? Porque muitos cristãos, no tempo que nós estamos vivendo, estão passando do limite sobre a questão das coisas materiais, estão colocando a prosperidade acima da salvação, né? E uma vez uma pessoa me perguntou, nós vamos para o céu fazer o quê? Foi a pergunta que a pessoa me fez, e pasme você, a pessoa que me fez essa pergunta é professor da escola dominical, de uma denominação aí, e ele me perguntou, irmão, nós vamos para o céu fazer o quê? Vamos viver de quê? Quer dizer, não, um professor, e agora me arremete a Nicodemos, mestre de Jerusalém, mas não entende das coisas espirituais. E, lamentavelmente, nós estamos cheios de mestres em Jerusalém, mas o conhecimento espiritual está bem complicado de explicar, porque o mundo espiritual é complicado de se explicar para pessoas materialistas, né? Antigamente, uma pessoa largava tudo para fazer o evangelho, era honroso. Hoje não evolui, não cresce, não tem ambição, não tem projeto. É muito impressionante as mudanças das mentalidades com relação aos tempos. Mas a minha Bíblia diz, e Jesus disse que aquele que amar a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. E aqui, lamentavelmente, muitas pessoas têm amado o materialismo mais do que a obra, mais do que a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos guarde de cairmos nessa armadilha, né? E que o nosso amor seja dividido. Cantamos tanto, não quero dividir a minha adoração, né? Falamos tanto,
exclusivo é o meu coração. Vivo só para ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Cantamos, a igreja pega fogo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descantar. Eita, mas o materialismo tem feito com que muitas pessoas esqueçam o amor. E não estou falando nem o amor a outras pessoas. Se ela está esquecendo do amor a Cristo, amor à sua obra, amor à sua casa, imagina o amor a outras pessoas. Né? Imagina aí. Outro ponto para nós fecharmos aqui, essa breve meditação, essa meditação que a gente deve estar aqui sempre trazendo um breve raciocínio, né? O amor deve ser um amor firme. Atos 21:13, parte B, diz assim: e eu estou pronto, não só para ser ligado, mas a morrer em Jerusalém e morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando aos irmãos da igreja que ele está pronto, está preparado para morrer, se for possível, por Jesus Cristo. E foi o que aconteceu. Ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão dos seus projetos, ele abriu mão da sua vida, porque ele entendeu que existia algo bem maior, algo bem mais importante do que a sua própria vida. Que o nosso amor seja adorador, companheiro, liberto do materialismo e firme. Deus trabalhe no nosso coração para que venha a ser produzido na nossa vida sempre, né, o amor verdadeiro, né, para com Deus. E aqui é uma ligação vertical, né? Era o nosso amor para com Deus. Porque como podemos dizer se amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos o irmão? Então você reflete assim: o meu amor com Deus faz com que eu ame os irmãos. A minha união com Deus faz com que eu seja unido com os irmãos. A minha dependência total de Deus faz com que reflita, né? A minha dependência total para com Deus faz com que reflita na comunhão. Porque para isso, né, o Senhor nos chamou, né, pelo seu amor. E o que eu acho lindo, ele disse assim: não adianta você pensar que é mérito seu, porque vocês não me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. Foi eu quem separei vocês, né? E quando você olha para essa questão, quando você olha para essa questão do amor de Deus para conosco, e olha para a questão do nosso amor para com Ele, quão falho, quão vacilante é o nosso amor para com Ele. Mas a nossa oração, o nosso pedido é que o Senhor tire de nós o coração de pedra e coloque o coração de carne para entender e retribuir esse amor. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabe. E ele perguntou a 2ª vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes. Senhor, não adianta dizer eu te amo, como Pedro disse. Ele disse a primeira vez: eu te amo. A 2ª, sabes que eu te amo. E na 3ª ele disse: tu sabes. Então não adianta querer inventar, né, responder por responder. Então, que toda alguém pergunta: tu amas a Cristo? Tu diz: ele sabe. Pedro quis se justificar a primeira vez, disse: eu te amo, tu sabes que eu te amo na 2ª.
E na terceira ele viu que não tinha sido convincente. Ele disse, Senhor, tu sabes. Por isso que é melhor, quando Jesus perguntou, tu me amas? Responda, tu sabes. Deus em Cristo te abençoe. Se essa palavra foi bênção para a sua vida, compartilha, tá bom? O nosso telefone é 859-8210-7395 e estamos abertos a convites, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. No seu irmão e servo, Leonardo Correia.